Fala galera, então nesse vídeo eu vou continuar com as correções aí de física, ondas, né, ondulatórias, e agora a parte das questões que começam aí o cálculo mesmo, o uso daquelas duas fórmulas que nós aprendemos nos vídeos anteriores. Então, só para a gente lembrar, né, a gente chamou de T o período e de F a frequência, e nós tínhamos a relação que o período era o inverso da frequência. Lembra que o período era o tempo que a onda gastava ali para uma partícula dela voltar para a mesma posição, e a frequência era o número de repetições em que acontecia. Uma outra fórmula que também nós conhecemos na aula passada, nos outros vídeos, foi da velocidade v, que era o comprimento de onda vezes a frequência. E o comprimento de onda era uma distância entre dois pontos consecutivos da onda, né? Então, por exemplo, aqui, era a distância entre duas cristas. Essa distância aqui, ó, dessa crista até essa crista, nós chamamos de comprimento de onda. Mas essa distância, esse comprimento, é o mesmo também se eu considerar aí dois vales, que são duas partes aí mais baixas da onda. Essa distância aqui também nós chamamos de comprimento de onda. Então, se eu olhar a figura e olhando a questão, as questões de número 4 e 5 estão baseadas na figura que está representada a configuração de uma onda mecânica que se propaga com velocidade de 40 metros por segundo. Então, nós temos a velocidade dessa onda, que é de 40 metros por segundo, e na figura e na questão, pede para determinar o comprimento da onda. Ora, sabendo que o comprimento da onda é isso, né? É a distância entre duas cristas, ou a distância entre dois vales, ou ainda, né? Se eu pego esse ponto aqui, ó, quando a onda volta nesse ponto, a distância entre esses dois pontos é o comprimento. Então, olha só, a onda aqui ela está descendo, né? Ela está atravessando a horizontal. Quando que isso vai acontecer de novo? Descendo. Segue a onda. Vamos lá. Olha aqui. Aqui a onda desceu mais uma vez, cortando a horizontal. Então, essa distância aqui, ó, é a mesma. É o que nós chamamos de lambda aí, ó. É o comprimento. Então, comprimento é quando eu pego dois pontos consecutivos ali na onda, né? Dois pontos consecutivos, como assim? Duas cristas, dois vales, ou dois pontos que eu consigo perceber que ele voltou, a onda voltou na mesma posição. Daí, então, é só pegar, ó. Tá vendo que a metade dessa crista aqui, ela é 20 centímetros? Então, essa metade aqui também é 20 centímetros. Aí, né, depende para onde você vai olhar. Se eu olhar para cá, ó, essa metade aqui também são 20 centímetros, essa metade, que também é 20, e aí acaba que aqui também, ó, é 20. Daí eu tenho, então, que o comprimento, ó, se eu pegar desse ponto até esse ponto, é 20 vezes 4. Então, o comprimento aqui é 80. Todos os comprimentos, né, como se trata da mesma onda, é 80. Então, número 4, comprimento de onda é igual a 20 vezes 4, né? Ou 20 mais 20 mais 20 mais 20, que é 80. 80 o quê? Aqui está centímetros, então aqui é 80 centímetros. 80 centímetros é o mesmo que 0,8 metros. Lembra que para passar de centímetro para metro, é só você dividir por 100. Então, dividindo por 100, você passa centímetro para metro. A questão não pediu, né? Mas, se a gente for trabalhar na física, a gente trabalha sempre com o Sistema Internacional de Unidades, que, no caso, o comprimento é sempre dado em metros. E aí, a frequência da onda, como nós temos ali a velocidade e agora nós temos o comprimento, a velocidade é 40 metros por segundo. E a frequência nós não temos, e o comprimento de onda, trabalhando sempre na mesma unidade de medida, o comprimento de onda é 0,8
metros, né? Porque se o comprimento, a velocidade estava em metro por segundo, o comprimento tem que ser dado em metros para que a frequência seja dada em hertz. Então, como eu vou encontrar a frequência? Substituo nessa fórmula aqui, ó. A velocidade é 40, o comprimento é 0,8 e eu vou encontrar então a frequência. Trocando aqui de membros, né? Vai ficar 0,8F, que é igual a 40. Então, a frequência é igual a 40 dividido por 0,8. A frequência, então, é igual a 50. Esse 50 é o quê? 50 Hz, que é a unidade de medida da frequência, se você informar a velocidade em metros por segundo e o comprimento de onda em metros. Lembra que se você usar centímetros aqui, a unidade de medida da frequência vai deixar de ser Hertz, vai ser uma outra unidade de medida. E ainda mais alguns exercícios sobre velocidade, frequência, amplitude, né? As questões de número 6 a 9 são baseadas na figura representada abaixo. A forma que uma corda que é oscilada em um determinado instante, por onde se propaga uma onda com a frequência de 0,8 Hz. Então, aqui a gente já tem a frequência da onda logo no enunciado. E aqui o desenho, né? Através do desenho, como ele está em quadriculado e eu tenho a unidade de medida aqui do quadradinho, eu consigo ir alguns detalhes, algumas medidas. Por exemplo, na número 6 pede a distância da onda, representado pela letra lambda, é o comprimento, e nós já vimos que comprimento de onda é a distância ali, por exemplo, entre duas cristas. Então, se eu conseguir contar essa distância, eu tenho, então, o comprimento dessa onda. Qual a informação que eu tenho? Que a cada 2 quadradinhos eu vou ter 1 centímetro. Então, eu vou contar de 2 em 2 aqui, para eu saber quantos centímetros tem, né? Então, aqui, ó, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros. A distância entre duas cristas aqui, então, é de 4 centímetros. Lembrando que é 2 quadradinhos para dar 1 centímetro, né? Então, número 6, comprimento de onda é igual a 4 centímetros. E esses 4 centímetros aqui em metros corresponde a 0,04 metros. Lembra que é só você dividir por 100, você transforma o centímetro para metro. E dividir por 100 andar com a vírgula 2 casas para a esquerda, né? Então, se eu tenho lá 4, a vírgula está aqui, eu ando 1, 2 e posiciono a vírgula. Completo aqui com 0, por isso que fica 0,04 metros. A altura da onda nesse caso, geralmente quando a gente tem altura, quando fala apenas em altura, a altura é a mesma coisa que frequência, tá? Mas como aqui pediu a altura H, né? Então ele já está dizendo aqui que essa altura que ele quer não é a frequência. Então, neste caso, a altura de uma onda é a distância entre a crista e o vale, mas não essa distância diagonal, não. É uma distância vertical. Então, é como se eu pegasse o vale, projetasse o vale aqui, ó, para debaixo da crista, e aí, quando eu tenho essa distância, essa é a distância H, que nós podemos chamar de altura. Como aqui também nós temos que a cada 2 quadradinhos é 1 centímetro, então eu tenho 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Essa distância aqui, a altura dessa onda é de 3 centímetros. Então, a altura H, 3 centímetros. E a amplitude da onda é um outro conceito que a gente não tinha comentado, né? Mas a amplitude da onda é muito simples. É só você pegar a metade da altura, ou seja, a metade entre a distância da crista até um vale. Outra forma da gente entender a altura é quando a gente traça aqui, ó, o eixo de simetria dessa onda. Então, a amplitude, né, perdão, a amplitude é essa distância entre a crista e o eixo de simetria. Aquela linha horizontal que a gente percebe que ela divide a onda em duas partes ali quase que simétricas, né? Não chega a ser o eixo de simetria,
mas é como se estivesse dividindo a onda pela metade. Então, essa distância aqui é de 3 quadradinhos, é a metade da altura. Então, a amplitude dessa onda é de 1,5 centímetros. Na número 9, quer saber a velocidade? A gente já viu, né? A forma da velocidade, que é velocidade é igual a comprimento de onda vezes a frequência. Velocidade eu quero determinar. Comprimento de onda, lembra, né? Que eu preciso informar o comprimento de onda em metros e a frequência em hertz. Então, eu tenho um comprimento de onda em metros, aqui, ó, 0,04 metros. E a frequência aqui em hertz, 0,8. Bom, em física, é muito bom a gente trabalhar com notação científica. Então, vou escrever aqui, ó, como que eu escrevo 0,04 em notação científica? Bom, primeiro eu escrevo um número entre 1 e 10 através desse que já está escrito. Como assim, Fausto? O 4 ali, por exemplo, né? Então, vou pegar o 4, porque ele é um número maior que 1 e menor que 10. E vou multiplicar por uma potência de 10. Essa potência de 10 vai ser da seguinte forma. Repara que para eu escrever o 4, eu tive que andar com a vírgula até aqui, né? É como se eu estivesse colocando a vírgula à direita do 4, né? Como se. Então, se eu tive que andar com a vírgula para a direita, sinal que o expoente ali, ó, ele é negativo. E eu não estou falando errado, não, não confunda. Aqui a gente está escrevendo em notação científica. Então, eu tenho um número que está escrito na sua forma decimal e eu quero escrever em notação científica. Como é que faço, então? Vamos para o próximo ali, ó, 0,8. Eu escrevo um número entre 1 e 10, olhando para esse número que eu estou querendo escrever em notação científica. Então, eu tenho 0,8, eu preciso colocar a vírgula aqui, ó, para ficar 8. E o 8 é um número maior que 1 e menor que 10. Então, eu escrevo 8 e multiplico por uma potência de base 10. Essa potência eu preciso colocar um expoente. Esse expoente vai depender de para onde você andou com a vírgula para escrever em notação científica. Repara, a vírgula estava antes do 8. Eu tive que andar com ela para a direita para eu poder escrever em notação científica. Então, eu coloco aqui, ó, menos 1, porque é uma casa, eu pulei um algarismo para a direita para eu escrever em notação científica. Repara que é diferente de você escrever um número decimal a partir de um número que está em notação científica. Olha só, se eu tenho 4 vezes 10 elevado a menos 2 e eu quero escrever essa notação científica em um número normal, em um número decimal, então, expoente negativo, eu ando com a vírgula para a esquerda. Mas olha, eu estou escrevendo de notação científica para número decimal. Então, é como se a vírgula estivesse aqui e eu andasse duas casas com ela para a esquerda. Então, pula o 4, pula outro, a vírgula fica aqui. Viu que aí eu volto a ter aquele número anterior, né? Eu volto a ter o número 0,04. Tá certo? Então, para terminar o nosso cálculo da velocidade, em física, geralmente, quando a gente trabalha com números decimais, números muito pequenos ou números muito grandes, a gente costuma escrever em notação científica. Então, 0,04 em notação científica é 4 vezes 10 a menos 2. 0,8 em notação científica é 8 vezes 10 a menos 1. E agora eu multiplico esses números aqui, que são coeficientes da potência de 10, ou seja, 4 vezes 8, 32. E potência de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então, eu faço ali, ó, menos 2. Eu vou fazer menos 2 mais menos 1. Dá aquele jogo de sinal que confunde muita gente, né? Mas positivo vezes negativo, negativo. Aí fica menos 2 menos 1. Sinais iguais, a gente soma e conserva o sinal, vai ficar menos 3. Então, o expoente aqui é
menos 3. Essa escrita não está em notação científica, não é verdade? Porque para estar em notação científica, o número tem que ser maior que 1 e menor que 10. Olha só, aqui eu tenho 32. Então, vou dar a resposta em notação científica. Como que eu faço para esse número ficar maior que 1 e menor que 10? É só eu posicionar a vírgula de forma conveniente. Ou seja, se eu tenho 32 e eu posiciono a vírgula aqui, eu fico com 3,2 e aí eu tenho um número maior que 1 e menor que 10. Faço só isso? Não, porque se eu mudei a vírgula de posição, eu tenho que compensar no expoente. Repara, se eu tivesse que resolver essa potência, eu não tinha que andar 3 casas para a esquerda, resolvendo essa notação científica? Igual eu exemplifiquei aqui, se eu tenho menos 3, eu teria que andar com a vírgula 3 casas para a esquerda. Aqui eu acabei de andar uma, né? Porque a vírgula estava aqui, eu pulei o 2, andei uma casa para a esquerda. Então agora eu não tenho mais que andar 3. Eu tenho que andar apenas 2. Então vai ficar 3,2 vezes 10 a menos 2 metros por segundo. Essa é a velocidade, essa é a resposta da número 9. E o exercício de número 10, desenhe uma onda periódica que apresente suas propriedades e ou características. Então, na verdade, era você desenhar uma onda mais ou menos como essa daqui e representar suas propriedades, né, ou características. Então, aqui nós temos representado nessa onda a amplitude, que é a metade da altura, né, ou é a distância aí entre a crista e aquele eixo, que é como se fosse o eixo de simetria, mas não é bem um eixo de simetria, né? Então, a amplitude, a crista, o vale da onda, o comprimento, lembra que é quando você pega dois pontos consecutivos, nesse caso aqui a distância entre dois vales, mas se você pegar a distância entre duas cristas, também é comprimento, ou se você pegasse essa distância entre esse ponto e esse ponto, essa distância aqui também é comprimento, e é a mesma distância. Então, assim, uma característica que ainda não tem nessa figura é apenas a altura da onda, né? A altura da onda que seria aí, ó, a distância vertical entre uma crista e o vale. Então, essa distância aqui, nós poderíamos chamar de altura, que equivale a duas amplitudes, né? É duas vezes a amplitude, porque a amplitude é essa distância aqui, tá certo? Então, era isso que a questão 10 pedia para a gente fazer.